E hoje uma notícia bombástica deixou o Bitcoin e os mercados globais super voláteis, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação aí do gráfico do Bitcoin, também vou comentar sobre uma notícia bombástica que apareceu e, por incrível que pareça, fez o mercado americano subir. Eu vou explicar por que esse movimento pode ter ajudado o Bitcoin nessa subida de hoje também. Vou atualizar a situação da análise de sentimento e comentar sobre os dados macroeconômicos e também avisar para o evento de amanhã, que é extremamente importante para o Bitcoin, para as criptomoedas e para todos os mercados. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força e deixe seu comentário aí embaixo, beleza? Bem, pessoal, vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo aqui. Bitcoin aí fechando um dia de alta, galera. Galera, o Bitcoin hoje foi uma loucura, porque ele começou o dia caindo. Eu até postei lá no grupo do Telegram, tá? Galera, o long short ratio está aumentando e o open interest subindo. A gente tinha isso de manhã, mas de tarde uma notícia fez o mercado simplesmente mudar de direção. E uma notícia assim que não é muito boa, tá? Mas eu vou explicar o que está acontecendo. Graficamente, galera, a gente tinha o Bitcoin ali fazendo um possível topo duplo, né? Um padrão de reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. No caso, seria esse daqui, né? Esse topo duplo, onde o Bitcoin estava fazendo aquele movimento. Mas, com essa subida de hoje inesperada, dá para dizer que descaracterizou esse topo duplo, tá? Então o alvo do Bitcoin na região dos 41 mil dólares ali, para mim, ele tá cancelado por enquanto. E aqui no gráfico de uma hora eu não consigo ver nenhum padrão muito claro no momento, tá? Para mim o mercado aqui ele tá bem difícil. Eu só consigo ver um padrão gráfico aqui mais claro, talvez olhando o gráfico de 15 minutos e forçando bastante, tá? Eu consigo ver aqui uma possível bandeira de alta que já foi rompida para cima, né? Se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para essa bandeira, teria um alvo ali na região dos 43.400, tá? Já praticamente alcançou esse alvo, então é difícil de a gente ver algum padrão aí muito coerente no gráfico do Bitcoin nos últimos dias. É um gráfico que está bem lateral, bem confuso, faz um padrão, depois muda de direção, né? Mas o que me chama a atenção, galera, na minha visão, esse movimento de hoje do Bitcoin, como eu disse, ele tá muito mais ligado ao mercado americano do que ao Bitcoin em si, tá? Se a gente observar, hoje o SP500 fez um movimento similar, tá? Ele estava caindo ali, né? Começou o dia ali, o dia 1º de fevereiro, caindo e simplesmente de uma hora para outra, ali após o meio-dia, o mercado americano começou a subir de forma muito rápida e, na minha visão, isso tem uma explicação que talvez não seja muito lógica. A notícia é de que mais um banco regional nos Estados Unidos está em apuros, galera. Isso aí não é uma notícia muito boa, tá? Para quem se lembra, no ano passado, em 2023, a gente teve por volta de março um problema bancário nos Estados Unidos, uma crise bancária. 2 bancos importantes quebraram, né? Inclusive 3, na verdade, um inclusive ligado ao mercado de criptomoedas, que era o Silvergate Bank, se eu não me engano. A gente teve o First Republic Bank, que também era um banco importante. A gente teve um outro banco que agora eu não tô lembrando aqui, tá? São 3 bancos. Mas enfim, galera, bancos regionais dos Estados Unidos quebrando. E mais uma vez um em apuros aí, que caiu aí 38% hoje, tá? E isso pode ter feito o Bitcoin e as criptomoedas e as bolsas americanas subirem, tá? Tainan, mas como assim? Isso não é uma notícia ruim? Sim, mas não sei se você se lembra, ontem o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, veio falar que, na visão dele, né, segundo ele, ainda não estava na hora de começar a cortar os juros em março de 2024, tá? Daqui a 2 meses. Segundo ele, a gente teria aí que esperar mais um pouco, esperar dados de inflação um pouco mais a menos para o Fed começar a cortar juros. Só que, galera, com uma crise de um banco, a crise bancária, correndo risco de uma crise bancária novamente nos Estados Unidos, o mercado interpretou o seguinte: o Fed não vai conseguir levar isso à frente, tá? Ele não vai conseguir manter juros elevados, porque geralmente juros elevados causam essas crises. Esse problema de crise bancária nos Estados Unidos começou desde que o Fed começou a subir os juros rápido. Final de 2022, início de 2023, os efeitos já começaram. Daí agora a gente já está aí quase um ano com juros acima de 5 nos Estados Unidos, o que coloca uma situação de risco, né? Porque os juros ele demora a surtir efeito. Depois de um tempo é que o mercado ele vai entendendo que a taxa de juros está acima de 5, né? Demora quase um ano aí de delay. Então, o mercado está apostando que o Fed não vai aguentar manter esses juros altos, tá? Que ele vai ter que cortar em março sim, e talvez ele tenha até que fazer alguma reunião de emergência aí, caso a coisa saia de controle, como aconteceu ano passado. Galera, muita gente acha que as criptomoedas estão separadas do mundo, mas não estão.
tá? Se a gente tem uma crise bancária, alguma empresa de criptomoedas pode ser afetada, como aconteceu ano passado. A memória do pessoal no mercado geralmente é bem curta, mas não sei se vocês se lembram, a Circle, que é a emissora da criptomoeda stablecoin USDC, né, o USDC, ela ficou insolvente por algumas horas ali no ano passado, tá? Porque um dos bancos que ela estava deixando, se eu não me engano, 10% ou 8% do capital dela, ele quebrou, tá? Então quer dizer que ela não tinha todo o dinheiro dos clientes, o banco não conseguia mais devolver os depósitos dos clientes e das empresas que tinham deixado o dinheiro lá. E a Circle era uma delas, tá? E várias empresas, várias startups estavam com o dinheiro lá e o Fed teve que fazer uma reunião de emergência no domingo, as autoridades monetárias dos Estados Unidos, no domingo, galera, no domingo. Eles não costumam fazer reunião no domingo, tá? Pra vocês verem a urgência da situação. E aí eles decidiram lá injetar mais dinheiro no mercado, garantir por mais um ano ali os depósitos dos clientes. O Fed garantiu aquilo lá. Então, meus amigos, a gente está numa situação aí em que o Fed pode acabar tendo que arredar, tá? Vamos dizer assim, ele pode acabar tendo que recuar e acabar aceitando aí abaixar os juros. Por isso que o mercado está subindo. A gente tem que lembrar que juros baixos geralmente são excelentes para criptomoedas, ativos de risco como ações. Por isso as bolsas americanas estão nessa festa hoje, tá? Então é uma notícia que meio que não faz sentido quando a gente olha primeiro, quando a gente olha assim, né? Não, risco de crise bancária nos Estados Unidos, isso é ruim, tá? Mas para o mercado está enxergando isso de forma positiva. O mercado entende que o Fed vai ser forçado a cortar os juros, o que valoriza ativos de risco como bitcoins, criptomoedas e ações, tá? Então é algo totalmente contraditório. A gente também não pode deixar de analisar os dados macroeconômicos que a gente teve hoje. A gente teve ali pedidos iniciais de seguro-desemprego um pouco acima da expectativa, PMI industrial de janeiro acima da expectativa, PMI industrial e ISM acima da expectativa, mas mostrando uma contração abaixo de 50, né? Então o que a gente vê aqui é o seguinte, galera. A economia dos Estados Unidos, setor industrial, em janeiro tá forte, tá? Apesar de a inflação estar caindo, tá forte. Então a gente está num cenário que talvez a gente não tenha uma recessão como muitas pessoas esperam, porque a economia dos Estados Unidos está forte, a inflação está caindo. Tá? Pelo menos é o que os dados mostram, tá, gente? Eu sei que tem gente que me assiste aqui que mora nos Estados Unidos que vai falar comigo que não, que o desemprego tá batendo na porta, né? Eu não tenho como afirmar e rebater essas pessoas, mas os dados que eu consigo ver aqui mostram que a economia dos Estados Unidos ainda está muito bem. E galera, a gente tem que olhar aqui para amanhã, tá? Amanhã a gente tem dados extremamente importantes que podem impactar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. Às 10h30 da manhã a gente vai ter dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, principalmente ganho médio por hora trabalhada, que vai ser divulgado amanhã às 10h30 da manhã, relatório de empregos não agrícolas payroll, taxa de desemprego dos Estados Unidos, tá? Se a gente tiver aqui esses dados mostrando o mercado de trabalho enfraquecendo, ou seja, um ganho médio por hora trabalhada igual ou menor do que 0,3, é bom para o mercado. Se o relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, mostrar uma criação de vaga abaixo de 187 mil, é bom para os mercados. Se o desemprego subir acima de 3,8%, é bom para os mercados. Se ele cair abaixo, se ele ficar igual ou cair abaixo, se ele ficar igual, tudo bem, 3,8%, mostra que aumentou em relação a dezembro. Agora, se ele ficar abaixo, ali ficar em 3,7% ou cair para 3,5%, alguma coisa assim, é ruim para os mercados, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Amanhã, na parte da manhã, a gente pode ter volatilidade nos mercados por causa disso. E galera, uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês, tá? Nós estamos em temporadas de balanço. Por isso, inclusive, que esses rumores aí ficaram piorados, vamos dizer assim, né? Essas notícias aí com esses balanços saindo, a gente começa a ter informações aí, vendo como está indo o desempenho das empresas. A Apple teve um balanço aí melhor do que o esperado hoje, tá? Em temporada de balanço, os balanços costumam sair ali, principalmente na hora em que o mercado fecha, e muitas vezes isso causa volatilidade no mercado, tá? Inclusive impacta muito o Bitcoin, principalmente a Amazon, Apple, Tesla, essas empresas de tecnologia, tá? Então, nos próximos dias aí, na próxima semana também a gente pode ter alguns eventos aí de volatilidade, caso algum balanço surpreenda vindo muito ruim ou muito pior, muito ruim ou muito bom, né? Muito diferente do que o mercado espera. E a gente também não pode deixar de atualizar a situação aqui dos indicadores de sentimento. Hoje de manhã eu avisei lá no grupo, galera, que a gente tinha um sinal meio estranho, tá? A gente tinha o long short rate subindo, ou seja, quantidade de pessoas apostando na alta aumentando, enquanto que a quantidade de pessoas abrindo posições aumentava. Ou seja, a gente tinha aí uma situação em que as pessoas estavam chegando pessoas no mercado e apostando cada vez mais na alta, o que geralmente é um indicativo de queda, tá? Mas, durante a parte da tarde, a gente teve uma mudança, né? O mercado americano... Minha visão, galera, o movimento de hoje no Bitcoin, ele foi totalmente explicado pelo mercado americano, tá? Não tem muito a ver com os próprios eventos do Bitcoin. A gente vê aqui
Na parte da tarde, o Open Interest começou a cair e também o Long Short Ratio começou a cair, mostrando que a quantidade de pessoas que estavam abrindo posições na alta ali, pessoal que abriu posição na alta, apostando na alta nessa região ali dos 42 mil, lucrou, tá? Porque o Bitcoin foi para 43. Então, provavelmente, essas pessoas estavam fechando posição. É isso que esses indicadores estavam mostrando. O pessoal que apostou na alta hoje de manhã acabou lucrando, mas por um motivo totalmente inesperado, tá? Indo aqui para o mapa de calor de 7 dias da High Block, a gente vê uma situação um pouco difícil, né, galera? Quando eu vejo liquidez acima e liquidez abaixo, eu normalmente me encontro em uma situação bem confusa aqui, tá? Eu não consigo dar um diagnóstico hoje com base nesse mapa, porque o mercado estava lá em cima, formando liquidez ali na região dos 44, né, das pessoas que estavam vendidas, o mercado caiu. Isso quer dizer que essas pessoas ganharam dinheiro. Se elas ganharam dinheiro, elas podem ter fechado essas posições, tá? E agora a gente teve uma outra situação, muita liquidez acumulando ali na região dos 41 mil, 41.300, né? E o mercado ele não foi buscar, tá? Ele começou a subir. Então essas pessoas que estavam apostando na alta a partir daquele ponto ali, elas podem ter fechado posição. Então hoje, para mim, o mapa de calor ele não dá dicas muito claras. E quando o movimento é causado por Banco Central dos Estados Unidos ou coisa do tipo, geralmente não fica muito fácil aqui de identificar qual que é a verdade no mapa de calor, tá? Para onde ele está indo. E por hoje é isso, pessoal. Amanhã atualizo vocês aí em relação aos dados que vão sair amanhã. Esses dados podem causar volatilidade no mercado de criptomoedas, uma vez que o mercado americano está impactando muito as criptomoedas nos últimos dias. E desejo aí um excelente final de quinta-feira e uma excelente sexta-feira. Bons negócios. Até mais. Tchau.